Olá, queridos irmãos internautas que estão nos assistindo em tempo real e aqueles que nos assistirão em outras oportunidades. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para juntos refletirmos acerca do conteúdo da Epístola de Paulo aos Filipenses, preparado pelo Grupo Espírita Paulo de Tarso do Rio de Janeiro, nosso querido GEPT RJ, e que será apresentado por mim, Norma, em parceria fraterna com o nosso querido irmão Armando. Para a introdução do nosso conteúdo, é importante que saibamos que a chegada de Paulo a Filipos ocorreu no começo de sua segunda viagem missionária e obedecendo uma visão recebida por Paulo em Troade, conforme contido em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 6 a 10. Armando, meu querido, você pode ler esse conteúdo para nós? Capítulo 16, versículos 6 ao 10, a visão em Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade à noite. Sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. É com você, Norma. Ou seja, a implantação da igreja em Filipos, meus irmãos, obedeceu a uma orientação de mudança de região que os missionários de Cristo deveriam tomar, não indo para a Ásia, mas sim para a Europa. E isso foi possível através do canal mediúnico de Paulo como mestre. A história da humanidade seria então demarcada por esse direcionamento previsto de Cristo, provindo, perdão, do Cristo. Assim, chegou à Europa, uma cultura helênica, né? Uma nova forma de ver o mundo, e a partir da Europa, com o tempo, através da expansão marítima, o destino da humanidade foi então marcado pelo cristianismo, que o seu tempo passou a ser definido como antes e depois de Cristo. Armando, você pode passar para a gente o contexto histórico? Contexto histórico. Foi Filipe II, pai de Alexandre o Grande, que deu este nome, Filipos, à cidade, em homenagem a si próprio. Mais ou menos 357 a.C. Desde 168 a.C., esteve sob dominação romana em 42 a.C. Tornou-se colônia romana, uma espécie de mini-Roma longe da capital. A cidade tinha status capital, sendo que seus habitantes tinham direito de cidadãos romanos, eram isentos de serem açoitados, não podiam ser presos, salvo casos extremos, e tinham o direito de falar com o imperador. Tinham os seus nomes registrados nos arquivos de Roma, falavam o latim e a influência da capital do império era profunda. Havia uma comunidade grega e a presença de muitos soldados romanos, veteranos de guerra, que receberam terras
e ali foram instalados como prêmio pelos serviços prestados a Roma. Também havia muitas pessoas que passavam por ali a negócios e para cuidar de interesses do Estado romano. Não era à toa que o Espírito Santo tinha divertido o apóstolo e sua equipe para passar a Macedônia, onde estava localizada a cidade. É com você, minha irmã Norma. Assim, meus irmãos, Paulo chegou à primeira cidade da Macedônia, Filipos. Como a cidade não era de judeus, não tinha sinagoga. Então, Paulo não tinha onde pregar. A igreja começou em casa de Lídia, uma judia temente a Deus, encontrada por Paulo e sua equipe no lugar de oração, onde os judeus piedosos se reuniam naquela cidade. Foi lá também que Paulo expulsou da moça possessa o espírito de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores. Esses senhores, então, denunciaram Paulo e Silas aos pretores. Eles foram açoitados e presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores no cárcere, quando ocorreu um terremoto. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Paulo bradou, o impedindo daquele ato. A prisão deu lugar à incrível conversão do carcereiro. Em meio aos escombros do surpreendente terremoto. Essa conversão foi estendida depois à família do carcereiro, que acabou libertando Paulo e Silas. Ou seja, meus irmãos, Deus agindo dentro das circunstâncias. Logo depois, Paulo e seus companheiros deixaram a cidade. Porém, a igreja continuou firme lá em Filipos. A igreja de Filipos teve uma longa história com o apóstolo Paulo, daí ser muito amada por ele. Ajudou-o financeiramente no seu ministério em Tessalônica, em Corinto e em Roma. Seus seguidores pregavam e cumpriam o evangelho do Mestre que Paulo lhes anunciava. Essa igreja vai assisti-lo financeiramente em sua primeira prisão em Roma, uma vez que os prisioneiros de Roma não eram assistidos pelo império, meus irmãos. Seus familiares e amigos é quem assumiam suas despesas. Eles não eram alimentados também por seus captores. Nessa circunstância, Paulo estava aprisionado em Roma, em casa alugada por 2 anos, tendo em sua companhia nessa casa, meus irmãos, o soldado que o guardava. Mas ali ele continuava pregando os ensinos de Jesus a quem o visitava, aguardando ser julgado por Nero. Isto está contido em Atos, capítulo 28, versículo 16, e também nos versículos 30 e 31. Mesmo nesta situação adversa, ele escreveu uma carta que transborda alegria e gratidão aos filipenses. Vamos à leitura da carta, meu querido irmão Armando? Epístola de Paulo Apóstolo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2.
Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. É com você, Norma. Está claro que o autor da carta é Paulo, meus irmãos. Apesar de Timóteo ser citado no início, ele não é coautor da carta. A carta é escrita na primeira pessoa. Timóteo foi mencionado por ser conhecido e estimado pelos destinatários. Ele acompanhou Paulo quando a igreja em Filipos foi plantada. Isso está em Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 3. E estava também junto do apóstolo quando a carta foi escrita. Está nessa própria carta, no capítulo 2, versículo 19. Vamos prosseguir, Armando, com a leitura da carta? O mesmo capítulo, nos versículos 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É com você, minha irmã Norma. Paulo, meus irmãos, então, depois de saudá-los, demonstra sua alegria pelos queridos irmãos filipenses, pregadores incessantes desde o primeiro dia até agora, demonstrando que assim os verdadeiros cristãos devem se comportar. E ainda fala das saudades que sentia daqueles irmãos em comunhão com Jesus. Vamos prosseguir, Armando, com a leitura? Nesse mesmo capítulo, versículo 8: Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em estranhável afeição de Jesus Cristo. É com você, minha irmã Norma. Então, meus irmãos, ele tinha saudades de estar com aqueles irmãos. Sentia-se alegre quando estava com eles em função do comportamento cristão deles, de agir conforme pregavam o evangelho do Mestre. A situação do apóstolo contribuiu para o progresso do evangelho, ou seja, ele ensina que não podemos deixar que a circunstância roube nossa alegria, mas preservar no propósito da divulgação evangélica, quer dizer, perseverar, né, no propósito da divulgação evangélica. Vamos lembrar, ele estava preso quando remeteu essa carta. Vamos prosseguir a leitura da carta, Armando? No versículo 12, Paulo diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. É com você, minha irmã Norma. Isso porque, enquanto estive preso, diz Paulo, a igreja foi mais encorajada a pregar a guarda pretoriana. E ele, da prisão, continuou, meus irmãos, a enviar suas epístolas com orientações às igrejas que fundou. A exemplo desta epístola aos Filipenses, de alegria e gratidão. O que importava para ele era pregar o evangelho, e disso ele se regozijava. Vamos prosseguir a leitura da carta, querido Armando? Nesse mesmo capítulo, os versículos 19 ao 22. Porque sei que disto me resultará salvação,
pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido antes com toda a confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. É com você, minha irmã Norma. Olha, meus irmãos, que exemplo de otimismo, não é? Paulo estava otimista em sua libertação. Ou ele libertaria-se, né, ao desencarnar, mas também ficaria feliz em ver a sua obra dando continuidade através dos discípulos que ele deixou, né? Então, ele estava otimista em sua libertação e consciente do propósito que viver na carne era oportunidade para ele servir a Cristo, auxiliando no progresso dos irmãos de caminhada, com a coerência entre a ação e a pregação que fazia do Evangelho. Mas morrer seria melhor, porque estaria com o Cristo. Ou seja, em qualquer circunstância, Paulo via o lado positivo. Ele sabia, não é, que a sua obra continuava através do exercício de amor dos irmãos que ele convertera. E disse que mesmo o trabalho daqueles que o tentavam provocar, anunciando o evangelho como desfeita ao prisioneiro, né, da fé, era considerado uma maneira de fazer a mensagem avançar. Isso está no capítulo 1, nos versículos 15 a 18. Ou seja, vamos lembrar do Erasmo Carlos, né? Falem bem ou mal, mas falem de mim, que a mensagem vai continuando a ser propagada. Que exemplo, não é, meus irmãos? Ele nos leva e nos faz refletir no seguinte questionamento: como estamos reagindo diante das circunstâncias da vida? Estamos tendo essa fé que Paulo tinha, esse otimismo que tudo vai passar. É para a gente refletir nisso, né? Para nos auxiliar. Vamos dar prosseguimento, Armando, à leitura da carta? Nesse mesmo capítulo, no versículo 27, Paulo nos diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer seja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. É com você, minha irmã Norma. Este é um versículo de beleza e profundidade que concita aos irmãos a unidade cristã na luta pela fé evangélica. Paulo ficou sabendo de relacionamentos feridos entre os membros da igreja. Ele até mencionará duas irmãs nominalmente no capítulo 4, versículo 2, que vamos estudar já no finalzinho da carta. Assim, ele vai iniciar o capítulo 2, dando recado a toda a igreja que o amor fraternal e a humildade devem prevalecer. Assim sendo, vamos à leitura do capítulo 2? Capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não aten- não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É com você, minha irmã Norma. Porque, meus irmãos, tudo isso é compatível com a vida de uma igreja cujo Senhor é o máximo exemplo de esvaziamento e altruísmo. Paulo, então, dá o exemplo do Cristo na humilhação. Vamos ver isso com a leitura do capítulo 2, versículos 5 a 8. Vamos lá, Armando? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É com você, minha irmã Norma. Paulo também renunciou seu orgulho farisaico, família e fortuna após um encontro com o mestre na estrada de Damasco. Portanto, ele tinha autoridade moral para as orientações que passava, de iluminação do espírito imortal pelo testemunho da fé. Fora escolhido por Jesus em comunhão com o Pai. Passava por humilhações, fora apedrejado, açoitado e preso, mas sempre fortalecido na fé. Daí orienta. Vamos ver a orientação com o nosso querido Armando. Nesse mesmo capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo nos traz: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É com você, minha irmã. Paulo, então, vai finalizar esse capítulo 2, exemplificando a fraternidade e dedicação de dois companheiros de luta, Timóteo e Epafrodito. Timóteo esteve com Paulo na implantação da igreja de Filipos e permanecia em fiel parceria com ele. Vamos à leitura do capítulo 2, versículo 22, querido Armando. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. É com você, minha irmã. Agora ele vai falar de Epafrodito. Epafrodito foi o mensageiro filipense que trouxe os recursos da igreja para Paulo, que adoeceu mortalmente, nessa missão, mas que fora salvo pelo Pai. Vamos então agora à próxima leitura, querido Armando, para que tenha essa explicação. No versículo 30 do capítulo 2, Paulo nos diz: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. É com você, Norma. Ou seja, esses irmãos vivenciaram o que pregavam. Isso, meus irmãos, é que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos então agora avançar para o capítulo 3 dessa carta de Paulo, não é? Neste capítulo, Paulo vai fazer exortação à alegria cristã, à sublimidade do verdadeiro conhecimento do Senhor. Alerta para que os filipenses
se acautelem contra os falsos mestres, contra as ideias judaizantes, como a circuncisão. Vamos ver isso no capítulo 3, versículo 3? É com você, querido Armando. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. É com você, Norma. Paulo fora circuncidado na infância. Teve formação acadêmica, ortodoxia religiosa, prestou serviços à fé de seus patriarcas, tendo sido neste propósito perseguidor do cristianismo. Porém, afirmava que nada disso era comparável ao que ganhou ao conhecer a Cristo e dedicar-lhe a vida. Vamos dar prosseguimento, querido Armando, à leitura da carta? Nesse mesmo capítulo 3, versículos 7 a 8, nós temos: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, meus irmãos, Paulo não afirma que seus estudos e conhecimentos não tenham valor algum. Era uma questão de perspectiva, comparada ao que Cristo representava em sua vida e o valor de conhecê-lo pessoalmente. Conhecê-lo pessoalmente, um adendo, por favor, em perispírito, lá na estrada de Damasco. O que era lucro poderia ser considerado o quê? Perda, refúgio. E acrescenta que a justiça própria, advinda da sua religiosidade, como ex-perseguidor de cristãos, se tornava pó quando comparada à justiça que procede de Deus, baseada na fé. Está aqui nesse capítulo 3, no versículo 9. É com você, minha irmã Norma. Portanto, meus irmãos, o grande alvo que devemos buscar não são as realizações e conquistas humanas, por mais importantes que possam ser. É Cristo. Vamos avançar, Armando? Ele diz, esclarecendo sobre a verdadeira vocação. Na carta desse capítulo 3, versículos 12 ao 14, Paulo nos diz: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sem esta percepção, meus irmãos, tudo o mais efêmero e sem valor não nos emprestará um sentido que nos faça perceber que valeu a pena. Como diz Paulo lá no capítulo 3, no versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí, eu avanço também agora, nesse mesmo capítulo 3, nos versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É com você, minha irmã Norma. Assim, meus irmãos, chegamos ao capítulo 4 dessa abençoada carta. No capítulo 4, de encerramento desta epístola, Paulo inicia se reportando
às situações do dia a dia, problemas da vida, né, que aconteciam ali na igreja, que poderiam tirar a alegria da vida cristã, como, por exemplo, o orgulho ferido. Isso é uma realidade no cotidiano de qualquer instituição religiosa, não é verdade? Não importa o segmento. Nós, por exemplo, que estamos médiuns, né, prestando a nossa caridade mediunicamente, se formos coerentes, não é? Vamos entender que não é porque estamos como médiuns que atingimos a perfeição. Que a nossa coerência nos diz que somos apenas perfectíveis. Por isso estamos nesse plano de provas e expiações, nos esforçando para a nossa transformação moral, o que é muito distante de perfeição. Daí, todos nós precisamos vigiar e orar sempre, não é? Evitando que a vaidade nos faça perder essa oportunidade reencarnatória na mediunidade e também evitando que passemos por melindres desnecessários. Então, sabedor dessa realidade que estava acontecendo também na igreja de Filipos, ele inicia esse capítulo fazendo um apelo a duas irmãs, Evódia e Sintique, que ele soube estarem desarmonizadas entre si. Vamos à leitura, querido Armando? Nesse capítulo 4, versículos 2 até o 4, Paulo nos traz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam, o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em seguida, meus irmãos, alerta Paulo sobre o perigo da ansiedade, um sentimento tão comum nos dias de hoje. E aí a gente avança nesse mesmo capítulo 4 para os versículos 5 e 7, trazendo Paulo: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por causa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo avança na orientação sobre o que pensar. E aí, nos versículos 8 e 9 desse mesmo capítulo 4, Paulo nos traz: quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de forma de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É com você, minha irmã Norma. Em seguida, meus irmãos, Paulo demonstra sua gratidão para com os filipenses e, mais uma vez, reforça a importância de enfrentar as circunstâncias com fé e alegria. Vamos ver isso? É com você, Armando. Nesse mesmo capítulo 4, os versículos 10 ao 13, Paulo nos traz: ora,
Muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É com você, minha irmã. Assim, encontramos 4 preciosos ensinamentos neste capítulo final sobre relacionamentos feridos, ansiedade, pensamentos e circunstâncias. Uma vez que essas coisas poderiam atrapalhar os filipenses na sua caminhada, o que é precioso também para a nossa caminhada. Afinal, estamos num planeta de provas e expiações, mas podemos enfrentar qualquer coisa quando confiamos sinceramente na proteção do Pai e de seu propósito para as nossas vidas. Oração e vigilância é que precisamos ter. E Paulo finaliza a carta demonstrando gratidão aos filipenses pela oferta deles recebida e pela parceria daquela igreja no exercício do seu ministério. Vamos a esse trecho, querido Armando? Os versículos 15 e 16 desse capítulo 4, Paulo nos traz que e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. É com você, Norma. Quanta gratidão de Paulo, né, com esses irmãos filipenses que o assistiram muito na sua doutrinação evangélica. E assim, nós estamos, né, encerrando esse estudo da Epístola da Alegria e também a Epístola da Humildade, do desprendimento, da vida que vale a pena viver, meus irmãos, quando a vivenciamos de modo que dignifiquemos a nossa vocação de irmãos. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Muita paz, meus irmãos, e até o próximo mês.